Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre um estudo sobre máscaras feito pelo pessoal da USP, tá? Olha, o pessoal da USP fez um estudo com dados da comunidade europeia, de vários países da Europa, sobre o uso de máscaras e chegou à conclusão que a máscara não apenas não ajudou em nada na Covid, como pode ter tido até efeitos adversos no final das contas. Caramba, quem imaginaria isso, né? Qualquer um com cabeça. Eu falei, é óbvio que máscara não serve pra porcaria nenhuma, é evidente que não serve pra nada. É um vírus, cara, um vírus. Você precisaria de máscara N95 usada com todo rigor, aquelas máscarazinhas cirúrgicas que o pessoal estava usando, aquilo ali e nada, é a mesma coisa, né? Vamos entender esse caso aqui. Porque, de novo, eu fico chateado com isso, porque, cara, era tão óbvio que essas medidas todas da pandemia eram uma coisa não científica, totalmente não científica, e ficou o pessoal por tanto tempo falando, não, porque ciência, que você é negacionista, que você não está respeitando a ciência. Caraca, bicho, é óbvio que máscara não vai servir pra porcaria nenhuma, não tem lógica isso, é um vírus, cara. O vírus, talvez máscara N95 ajudasse, mas máscara N95, enfermeiro e médico faz curso para aprender a usar, não é botar na cara igual o pessoal fala, não, tem todo um curso para você fazer, você não pode pegar a máscara por dentro, não sei o que lá, só pode usar durante 2 horas, tem que trocar a máscara cada 2 horas tem que tirar a máscara, jogar no lixo, botar outra. É um processo enorme para você ter máscara contra vírus. Essas máscaras que o pessoal estava usando, meu amigo, pô, essa notícia foi sugerida por Café, Mel, Cuca e Linguiça, Alex Felipe e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu entendo o que aconteceu na pandemia. As pessoas ficaram assustadas, as pessoas estavam com medo, e as pessoas com medo querem que os políticos façam alguma coisa. E aí o político adora fazer coisas, né? Porque ele adora mandar nas pessoas. Mandar nas pessoas é muito bom, né? Então eles inventaram um monte de regra aqui, né? Beleza, eu até entendo tudo isso eu sou capaz de respeitar. Eu entendo que uma população com medo, ela quer uma coleira forte no pescoço, é da natureza humana, infelizmente, todos nós estamos nessa situação. Quando você está com medo, você prefere ser mandado do que você decidir o que vai fazer. A verdade é essa, vale para todas as pessoas. Então, assim, a população apavorada com a pandemia, os políticos inventaram regras. Agora, o que eu acho um absurdo, porque eu sou um cara científico, eu gosto muito de ciência, foi esse negócio de dizerem que isso era ciência. Não, não era ciência. Era autoritarismo puro e simples. Era o governo parindo um monte de ordem que não fazia sentido nenhum, em lugar nenhum do mundo fazia sentido essas lógicas de ficar em casa e não sei o que lá, e usar máscara e não sei o que lá, nada fazia sentido, não tinha estudo científico nenhum que provasse que isso servia, pela lógica pura e simples, não servia para nada, não significaria nada esse negócio, e no entanto o pessoal achou um absurdo, não, porque ciência, negacionismo, e não sei o que lá, e coisa e tal, enfim. E agora o que a gente está vendo acontecer, depois que passou a pandemia, é que seguidamente você tem estudos mostrando que as decisões foram erradas. Que quem acertou foi a Suécia que não fez nada e teve um grau de morte similar aos outros países europeus. Aí o pessoal ainda fala assim, ah, mas a Suécia teve mais mortes que os outros países escandinavos. É, mas pouquinha coisa, na mesma linha, igual todo o resto da Europa. Ou seja, não fez nenhuma medida e provou que essas medidas todas não serviram para nada. É tudo mais ou menos a mesma coisa, não muda nada. Infelizmente, a pandemia existiu, o vírus existiu, as pessoas morriam disso. Era uma situação preocupante. Quem tem pessoas mais velhas em casa tem que tomar preocupação com isso mesmo. Eu não descarto nenhum desses problemas, não. E eu entendo, de novo, por que os políticos ficaram tão serelepes em inventar coisas, né? Porque justamente o político adora isso, né? A população assustada pedia, por favor, político, me mande em mim, por favor, me obrigue a fazer coisas. E daí o político ia lá, pois não, meu filho, paga mais imposto aqui, paga mais isso, paga... Foi isso que aconteceu, né? Esse negócio de gastar dinheiro com um hospital de campanha, com não sei o que lá, em última análise é isso, né? Me dá mais dinheiro aí, foi o que eles fizeram, né? E inventaram essas coisas de fica em casa, a economia a gente vê depois quebrou um monte de gente teve problema de depressão com isso. Cara, um negócio terrível, que não tem lógica nenhuma, zero base em ciência, não teve nada, zero de ciência nisso. Até os doutores lá daquela universidade lá de Oxford, né, lá da Inglaterra, que aquele youtuber brasileiro gordinho, que não tem orelha, o gordinho que não tem orelha, ficava falando que não sei o que lá, porque Oxford fez um estudo
não sei o que lá. Depois, no Lockdown Files, que saiu lá na Inglaterra, era tudo chutado, não tinha porcaria nenhuma de verdade naquilo ali, era tudo lorota. De novo, qual que é o fenômeno? População com medo, população assustada, pedia para os políticos fazerem coisas, por favor, me manda mais, me governa mais, governo, me governa mais, por favor, pisa em mim, pisa em mim. E aí o político fala, não, pois não, vou pisar em você, meu caro contribuinte. E foi isso que aconteceu lá na Inglaterra e aconteceu aqui no Brasil também, foi esse o fenômeno que aconteceu, né? E agora, a gente já tinha aqui no Brasil a informação sobre a origem da doença, que a gente já viu lá, o pessoal do New York Times admitindo que os jornalistas foram enganados. Não foram enganados porra nenhuma. Os jornalistas estavam nessa. Os jornalistas estavam doidos para sacrificar o governo Bolsonaro, para dizer que o Bolsonaro era ruim, que o Bolsonaro era o culpado da pandemia, né? Até hoje fala a gente, não, porque Bolsonaro, olha só a quantidade de túmulos e coisa e tal. Meu amigo, túmulos por conta da pandemia. A pandemia não foi culpa do Bolsonaro, foi culpa do Xi Jinping lá e do pessoal lá da China que liberou esse vírus, que já está mais do que claro agora que foi isso que aconteceu, né? O Bolsonaro, o que ele mandou fazer, o que o Bolsonaro determinou era o correto, no final das contas. O que a gente está vendo agora é que era o correto. É que os outros políticos, todos querendo botar o Bolsonaro como ruim, falam, não, porque tem que ter máscara, tem que ter isolamento social, tem que ter pipipi, popopó. Enfim, no final das contas, mais uma coisa que cai por terra, a questão da máscara. É óbvio, era óbvio que máscara não servia para... Eu falei isso no primeiro dia que surgiu esse papo de máscara, eu falei, gente, não tem chance, isso é vírus. Um vírus é microscópico, não passa pela máscara. Desculpa, passa pela máscara, né? Vai passar pela máscara sempre o vírus, se for o caso. Então a máscara é inútil. E aí o pessoal fala assim, não, mas e a gotícula? E a gotícula? Se você falar, sai gotículas da sua boca, e aí a gotícula fica na máscara. É, meu amigo, só que a gotícula não é o problema, porque a gotícula, quando você fala, ela cai no chão. O problema é o vírus que fica na atmosfera. Quando você fala, o vírus fica e ele chega em outro lugar. A gotícula, ó, você fala assim, ela cai, faz assim, e cai no chão. E não é problema no final das contas. Então esquece essa parada de gotícula e coisa e tal. A única máscara que poderia realmente funcionar seria a N95, que é a máscara típica para isso. Só que ela teria que ser usada certo. E como eu falei para vocês, médicos e enfermeiros têm curso, tem semanas de treinamento para usar aquela máscara. Não é uma coisa trivial. Você já experimentou usar a N95? Eu experimentei. Quando começou essa doença, eu comprei N95 antes de todo mundo. Comprei um pacote de N95 para me usar. Eu estava com medo também, pô. Todo mundo ficou com medo dessa doença. Não tem esse negócio. Sabendo que era um vírus, eu falei, não, porra, tem que usar uma N95, não tem outra alternativa. Eu não sou médico não, tá? Não sou dessa área não, mas o óbvio é o óbvio, todo mundo sabe. É só você procurar máscara contra vírus, tá lá, N95. Aí tu bota a máscara, cara, você tem que fazer força para respirar, bicho. É aquela máscara só dura 2 horas, tem que trocar a cada 2 horas a máscara. E tem que ter todo um cuidado na hora de botar ela, não é chegar e enfiar na cara de qualquer jeito, né? É o tipo da coisa que nunca iria funcionar na população em geral. Até pelo custo. Uma máscara N95 custa caro, não é baratinho não. Enfim, essa ideia de proibir, de obrigar... Ah, mas pelo menos ajudou. Pelo menos ajudou nada. Você criou um monte de inimizade, gente brigando. Eu parei de frequentar um monte de loja aqui no Rio de Janeiro, porque loja que eu entrava e o pessoal exigia que eu usasse máscara, eu nunca mais entrei. E mesmo agora eu não entro. Boicotei para sempre essas máscaras. Eu sou rancoroso mesmo, amigo. Eu guardo rancor com vontade. Então, nunca mais entrei nas lojas por aqui. Perderam um cliente para sempre, por conta de exigir que eu usasse máscara, porque é uma idiotice. Não, se fosse uma coisa... Eu estava preocupado com a doença também. É lógico que eu faria, tomaria cuidados que fossem razoáveis para não espalhar a doença. Agora, usar máscara é uma idiotice. É uma coisa que não tem lógica nenhuma. E agora está aqui a pesquisa da USP comprovando isso aqui. Ó. A pesquisa feita pela USP foi publicada aqui no BMC Public Health. Tá a pesquisa aqui, ó. Como as máscaras correlatam com excesso de mortalidade descobertas em 24 países europeus, né? Aqui no Brasil não tinha dados do Brasil para eles fazerem essa pesquisa, então eles se basearam em dados lá da Europa. E eu não vou entrar aqui nos detalhes da pesquisa, tem todo o estudo aqui, os países e coisa e tal, enfim, fizeram toda a correlação aqui. Interessa pra gente. Conclusão do estudo. Em conclusão, nossos resultados sugerem que no nível de população, eles tomaram cuidado para não dizer que no nível pessoal pode ser que faça alguma diferença, pode se sentir mais seguro, né? Psicologicamente pode ajudar, né? No nível de população, máscaras não apenas não resolveram a prevenção da Covid-19 na Europa, mas também contribuíram para efeitos adversos
não imaginados. Eles falam de outras doenças, de outros problemas que o pessoal teve usando máscara. Eu não creio que tenham grandes problemas usando máscara. Na verdade, eu também não acho que assim, quem usou máscara foi ruim. O que eu acho só que foi o erro é achar que era uma coisa muito importante usar máscara, quando na verdade não era diferença nenhuma, não fazia diferença nenhuma, né? Ele diz que não, que podem haver outras variáveis não medidas e não sei o que lá, e que pode ser necessário mais estudos, e seria necessário você ter um teste randômico, duplo cego, aquela parada toda, porque para você fazer uma pesquisa de verdade teria que ser isso, mas com os dados que eles têm aqui, a conclusão é que não serviu para nada usar máscara. Não apenas não preveniu em nada a Covid, como prejudicou em outras áreas. Essa é a conclusão, uma conclusão muito forte desse estudo aqui, né? Enfim, é o que eu falo para vocês. Essas coisas todas da Covid, você não vai ver o pessoal do Jornal Nacional falar que isso tudo deu errado, que era tudo falso. Por quê? Porque eles investiram 100% nisso. Era para derrubar Bolsonaro, meu. Tinha que derrubar Bolsonaro de alguma forma. Apostaram tudo nessa parada. E eles contavam com o efeito que existia no passado de você acabar o assunto e esquecer o assunto. Eles apostavam nisso aqui no Brasil, eles achavam que passada a pandemia ninguém mais vai falar nisso, ninguém vai se preocupar em desmentir que máscara não serviu para nada, que lockdown não serviu para nada, que nada serviu para nada. Ao contrário, eles achavam que depois, não, a gente pode bater pra caramba agora, que depois que passar ninguém vai mais lembrar dessa coisa. Vamos lembrar sim, enquanto cada apresentador da Rede Globo não pegar um tempo de cadeia pelas mortes que causou nessa pandemia, com o relógiozinho da morte dele lá, eu vou estar aqui lembrando desse pessoal, o absurdo que foi o que eles fizeram, e pior, usando o nome da ciência. Não tinha nada de ciência nessas porcariadas inventadas por político na pandemia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.